Muito bem, que bom, gente. Deixa eu aproveitar, Marcelinho já falou, mas agradecer a você pela frequência aqui, né? Pela estada aqui. Existem pessoas que não podem estar dia de semana por causa das suas atividades, mas vocês são fiéis, estão aqui todos os domingos, recebendo uma semente, sendo realinhados em Deus, estando em comunhão. Deus seja louvado pela sua vida. Você pode aplaudir a você mesmo que está aqui com a gente. E também é uma turma que fica online assistindo a gente, pessoas que são abençoadas demais também, e de vez em quando, hoje eu conheci uma paulista que está aqui nos visitando, aqui à minha esquerda, aqui lá na galeria, dizendo que está com a gente todas as quartas-feiras, também celebrando a Deus, lá de uma cidadezinha, ela falou que é longe, esqueci o nome agora, né? De uma cidadezinha bem depois de Campinas, e está com a gente. Você imagina quantas pessoas estão aí, você nem imagina de onde estão, mas estão nos ouvindo, na verdade estão prestando o seu culto conosco. É bom demais saber que Deus tem falado, né, e tem edificado pessoas em muitos locais. Eu lembro que algum tempo atrás alguém telefonou para mim e disse: pastor, você lembra de uma mensagem que você pregou lá no texto de Juízes? Tem mais ou menos 12 anos atrás. Eu falei: irmão, não sei o que eu comi ontem à noite, irmão. Mas assim, depois é claro, e ele foi dando pistas, e eu encontrei lá o texto, porque ele queria o texto para ele pregar lá na igreja dele, inspirou a vida dele muito, e a gente não tem noção, né, gente? Às vezes a gente libera uma palavra assim, tão simples, não elaborada, a gente não pensou muito, mas o Espírito de Deus nos inspirou, a gente falou, e chegou num lugar que a gente nem imagina que tenha chegado, transformou, motivou, e a gente espera muito que todas as vezes que você vier aqui, seja em que culto for, seja quem estiver ministrando, você tenha um coração aberto, ensinável, para ser inspirado por Deus, realinhado, animado, motivado. Vai encontrando palavras aí, né, gente? E seja muito abençoado para a glória de Deus. O último culto do ano, né, gente? Fora o culto da virada, culto formal, onde a igreja se reúne, nós vamos ter o culto da virada e vai ser algo muito especial, mas eu tenho uma palavra no meu coração, está aí, o poder de ousar, da ousadia, o poder da ousadia. Eu tenho entendido e nós temos ministrado, e todas as pessoas que vêm aqui, da necessidade a gente assumir a nossa identidade e ousar a partir dela. Talvez um dos maiores desafios nossos seja pegar a verdade que já foi depositada em nós e liberarmos, sermos ativos mesmo, corajosos, ousados. Essa é uma palavra que nós gostamos muito de usar, e a Bíblia está recheada de textos que nos incentivam a ousar. Eu espero muito que esse domingo seja um domingo inspirador, que nos ajude a ousar baseado na palavra de Deus, no Espírito Santo, sem exagero, sem extremar, mas alinhado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pega isso para você, gente? Eu escolhi um texto, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse texto, ajuda aí, gente, não está indo. Ok, vamos ler esse texto. Não é um texto tão comum, eu não vi tantas pessoas, já ouvi uma ou outra palavra a respeito desse texto. Não é um personagem muito conhecido, mas tem uma história muito inspiradora para nós. Vamos lá. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Próximo versículo. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Ele fez o que, gente? Se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Ele fez o que, gente? Defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Só esse texto. Paizinho, nos inspira, Deus. Passa por nós, atinge essa terra boa, frutifica, Senhor, na proporção, ó Deus, que cada coração estiver preparado.
que sejamos receptores, ó Deus, férteis dessa semente poderosa. Nós declaramos isso e que, ó Deus, eu seja apenas um instrumento, sempre um instrumento do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Hoje pela manhã, não estou tirando onda não, gente, de vez em quando eu faço isso. Eu acordei mais cedo e dei uma caminhada, diga aleluia. Não estou tirando onda não, porque sinceramente não é sempre não, né? Mas esse ano será de forma constante. Se é para profetizar, deixa eu começar logo a profetizar. A gente acordou, gente, eu estou com as pernas até um pouco bambas assim, não é o espírito e nem estou nervoso, estou de boa, mas os morrinhos que a gente subiu e desceu. E eu, passando por algumas pessoas, uma pessoa parou de carro e cumprimentou a outra, dizendo, e aí, tudo bem? Falou com o rapaz que estava do lado, ele falou, se melhorar, piora. Na hora que o negócio me arranhou. Eu falei, se melhorar, melhora, meu irmão. Se não melhorar, não vai piorar, não. Eu entendo que talvez o que ele estivesse querendo dizer é que a vida está legal, né? Que a vida está funcionando bem, provavelmente finanças ajustadas, família, sabe, estruturada e etc, né? Tá bem, tá legal. Mas a gente chegou até aqui. Eu entendo que para dar mais passos, para chegar mais longe, eu preciso entender que coisas novas precisam acontecer. Deus nos trouxe até aqui, nos trouxe a partir de uma consciência, a partir de conhecimento, a partir de inspirações, de estratégias. Agora, se eu quero avançar, eu preciso receber estratégias novas. O ciclo vai mudar, ok? Bom, é só para pensar no que você vai entender por que é que eu estou criando esse enredo aqui para ministrar para vocês. Esse texto é interessante. Os filisteus chegaram com uma força tremenda para atacar esse lugar. Bom, todos os que estavam edificados ali, que moravam ali, fugiram. Mas esse homem, que não é um personagem tão conhecido, o que se sabe dele é que ele vem de uma linhagem dos valentes de Davi. Bom, já traz um ensino para a gente interessante. Os valentes de Deus conseguem defender o seu espaço. Os valentes têm ousadia. Quantos valentes nós temos aqui? Mais ou menos, pastor, mais ou menos. Não ando muito num momento de valentia, não. Eu espero que você saia daqui um valente, irmãos. Um valente espiritual, por favor. Então, o que ele fez? Um dos ensinos interessante é que ele não olhou para o que estavam fazendo as outras pessoas. Eu sei que em alguns momentos é importante olharmos e nos inspirarmos, mas você carrega o Espírito Santo, ele é morada em você. Então o Espírito Santo te ajuda a entender se as pessoas que caminham perto de você são uma inspiração ou não. Nesse caso, aparentemente, era o maduro a fazer, era o viável a fazer. Bom, está vindo um grande exército contra nós, meus amigos e vizinhos estão fugindo, por que é que eu vou dar uma de valente? Por que é que eu vou ficar aqui defender? Eu não tenho um exército comigo, eu não tenho quem possa me ajudar a defender. Outro aspecto é que era um pedaço. O texto diz que era um campo, não era uma fazenda não. Tá? Claro que não está registrado o tamanho desse lugar, mas o texto faz questão de ressaltar para nós que era um pedaço de terra. Então, olhando no aspecto natural, você pode pensar o seguinte: será que vale a pena defender um pedaço de terra que está lá plantado, sabe, lentilhas? Muitas vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas e por não valorizarmos, não defendemos. Gente, toda grande conquista começa com pequenas conquistas. Tudo que Deus começa e se transforma em algo significativo, começou pequeno. Você veja que 12 homens começaram uma revolução. Você imagina quem está de fora, será que esses homens serão significantes? Será que essa mensagem que eles estão pregando não vai sumir com o tempo? Mas não.
tornou-se a igreja de Cristo. Nós somos a igreja apostólica. Amém, gente? Bom, tem tantos textos, né? A gente pensa em Davi, que era alguém que aparentemente era insignificante e tornou-se um grande líder, um rei de Israel. A gente pensa na convocação de Gideão. Gideão chama 32 mil pessoas e vence a batalha com 300. Bom, esse é outro dia, a gente vai prosear sobre isso. Mas hoje é só para pensar que as coisas no reino de Deus, elas começam pequenas, mas elas vão tornando-se significativas. Se você quer, em 2025, tornar-se alguém conquistador, alguém que avança, alguém, sabe, que se torne realmente aquilo que você um dia desejou e um dia sonhou, você precisa começar a valorizar as pequenas conquistas na sua vida. Será que você consegue pensar hoje quais foram as conquistas pequenas que você obteve em 2024? Eu acho que se você for aí um pouquinho concentrado, você vai observar que Deus fez coisas importantes na sua vida. Quem está comigo aí, gente? Agora, quase sempre elas não ressaltam. Por quê? Porque as que não deram certo, elas tendem a serem potencializadas. A gente olha para as coisas que não deu certo e a gente avoluma essas coisas. E aí a gente deixa de viver um tempo de gratidão. Por quê? Pequenas conquistas vão dando a base para a gente avançar. Se eu não entender o que eu tenho hoje, como é que eu vou avançar? Eu avanço em uma área e perco em outra. Por isso é que é importante entender, valorizar. Uma das coisas que esse homem aprendeu é valorizar. Uma das coisas que ele entendeu é Deus que me deu esse espaço. Deus que me deu essa conquista. Gente, dá um glória a Deus aqui, nesse meio aqui, ó. Já começou, gente. Nesse meio. E é sempre a mesma pessoa. Desse lado aqui, né? Nesse meio. Para quem está visitando a gente, quase sempre quando eu tenho alguém sonolento, eu fico arrepiado, seja de um lado ou de outro, só para... Brincadeira, gente, mas eu sei que a gente começa lentinho, né? Aí vai dando um soninho mesmo, mas eu espero que você fique acordado. Olhe para quem está do teu lado, vê se ele está dormindo aí, gente. Não, por enquanto não, pastor, por enquanto ele está acordadinho. Agora, gente, por que é que às vezes a gente não tem atitudes ousadas? Quase sempre a gente se conforma, né? Me conformo com isso, me escondo, culpo alguém e vivo amargurado. Se há uma coisa que você precisa entender, se você entrou no Evangelho, se você recebeu ou foi recebido por Cristo e agora está alinhando a sua vida a um novo propósito, a uma nova maneira de viver, Deus tem ciclos para a nossa história. Foi bom até aqui, mas será melhor a partir de novos passos que você dará. Então o conformismo, veja só, não pode tirar de você sonhos. Se uma coisa o Evangelho faz conosco é encher a nossa vida de sonhos. Nós somos como aqueles que sonham, entende? O texto bíblico vai dizer isso. Nós temos sonhos em Deus, nós temos uma missão em Deus. Então, me conformar não é o lugar para mim. Isso não significa ingratidão. Eu começo o nosso bate-papo falando do poder da gratidão. E eu preciso reconhecer o espaço da minha conquista e defender até o final. Eu não vou me ater a esse texto de Samar, mas eu quero apenas ressaltar para você a posição dele. A ousadia que ele tem de defender alguma coisa que outras pessoas não defenderiam. Por que ele defende? Porque ele sabe o valor. Ele sabe a base que aquela conquista está dando para ele. Então, a primeira coisa, não se conforme. Deus tem sempre coisas novas. Foi bom? Foi ótimo. Está no lugar, no campinho das minhas lembranças, está lá na caixinha das lembranças, está lá, e eu não vou menosprezar isso, mas eu não vou me ater a isso. Eu entendo que Deus é um Deus que se renova a cada dia. Agora, eu também não vou me esconder. Talvez fosse o que as outras pessoas estivessem fazendo.
elas se escondiam porque se sentiam menos do que Deus achava delas. Isso é realmente um problema. Quando eu e você não entendemos como Deus nos olha a partir da cruz. Você não é mais um pobre coitado. Você não é um pobre miserável. Você não é um vitimado pela tua história. Você não é nada disso. Você é um filho de Deus, que nasceu em Deus, que foi justificado em Deus. Você entende isso? Que há autoridade do Espírito na sua vida. Não adianta, querido, você abaixar a cabeça, se esconder. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Quase sempre, homens são colocados nesse lugar. Nós temos uma tendência a nos esconder de confrontos. Já é sabido de todos nós isso. Hoje, cada vez mais, com o advento da internet, a gente tem ouvido muitas teorias que retratam isso. Homens, muitas vezes, se esquivam de serem confrontados, que a gente não quer ser inquietado. A gente não quer mexer em áreas que vão incomodar a gente. A gente quer paz. Há quem diga que uma das coisas mais desejadas do homem é paz. Mas veja só, gente, a paz que eu e você precisamos desejar, e essa sim é legítima, é a paz na relação com as outras pessoas, mas se você considerar a ausência do confronto como paz, não é algo que você deva desejar. Vou explicar. Muitas vezes a gente não quer ter confrontos conosco mesmo. Nós não queremos olhar para atitudes das quais estão conosco há anos da nossa vida e já foram sinalizadas por outras pessoas. Eu já entendi que elas precisam ser remexidas, mas eu não quero cuidar, eu não quero mexer. Bom, se eu quero avançar em 2025, eu preciso permitir hoje que o Espírito Santo entre lá nos cômodos da nossa vida, retire aquelas poeirinhas que estão escondidas e que a gente sabe que elas estão lá, mas a gente está escondendo porque a gente está com preguiça de mexer, porque a gente sabe que se mexermos vai dar trabalho, vai trazer inquietações, vai perturbar você e você não quer ser incomodado por isso. Agora, se eu quero crescer, se eu quero avançar, eu preciso permitir-me esse vasculhar do Espírito Santo, essa revista do Espírito Santo. Quantos estão dispostos aí a serem vasculhados, revistados pelo Espírito Santo? É sério o que você disse, hein? Então, outra coisa, muitas vezes a gente culpa alguém vive amargurado. Eu culpo a minha história, eu culpo alguém que não me deu as oportunidades ou tirou as minhas oportunidades. E aí, pode ser que a história da vida de alguns de nós aqui, de fato tenha sido uma história difícil. Agora, tem duas coisas que você pode fazer. Ou eu vou culpar outras pessoas e vou me encontrar no lugar de amargura, ou eu vou entender que de fato eu passei tempos difíceis e me levantar diante desses tempos difíceis e ter ousadia para mudar a minha história. Do que é que você prefere? Qual é o caminho que você prefere trilhar? Eu prefiro, por mais que seja inquietado com isso, a ousar para viver o novo de Deus, porque senão a minha vida cristã vai estar no campo de teoria. Aí você vê o seguinte, por que é que algumas pessoas que chegam recentemente na igreja avançam com uma velocidade absurda e outras não conseguem avançar? Talvez, e aí é uma resposta que eu não consigo dar individualmente, você precisará analisar e deixar o Espírito Santo sinalizar para você. Pode ser que você não queira ser remexido, revirado. Eu espero, irmãos, que aquilo que você canta, que aquilo que você declara, te leve a esse lugar. Mas veja só, aquilo que te inquieta também é aquilo que te promove. Aquilo que mexe com você pode doer por algum tempo, mas vai promover a sua vida. Você recebe isso aí? Então, alguns motivos pelos quais a gente não quer revirar, a gente não quer defender aquilo que Deus já tem nos dado, ou não nos abrimos para novas conquistas. Olha só, se é mais fácil eu me esconder, se é mais fácil eu ter atitudes das quais acabamos de dizer, agora a atitude de tomar
de ir à frente, de dar um passo e enfrentar o problema não é comum. Por que não é comum, gente? A gente tem medo de algumas coisas. Olha só, eu tenho medo de piorar. Eu tenho medo de mexer naquilo que está dando certo. Sabe aquela história? Time que está ganhando não se... Como é que não se mexe? A estratégia muda, ué. Eu tô jogando com um adversário e que talvez tenha feito a leitura de como eu jogo. Lembro agora, com certo saudosismo, o Fluminense, que começou muito bem. Não é verdade, gente? Quantos tricolores vão concordar comigo aí? Começou bem, olha lá, tem alguns tricolores se manifestam, poucos, né? Mas tem. Né? Começou bem, só que os adversários passaram a fazer leitura da tática do Fernando Diniz. E aí, então, as jogadas que eram trianguladas, articuladas, já passaram a não surtir efeito. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui? Exatamente como a nossa vida. Você quer viver ciclos novos, usando as mesmas táticas. Você não muda os jogadores. Entenda o que eu estou dizendo aí, gente. Você não muda as suas atitudes. Você não se reorganiza, não ressignifica, não faz novas conexões. Aí você quer viver, sabe, novos ciclos, com novos adversários, da mesma forma, com a mesma tática. Ei, não dá. Amém, gente? Amém. Então a gente tem medo de piorar. Medo de não ser capaz. Quantas vezes nós recebemos uma palavra, irmãos, e às vezes essa palavra pode ser audível, mas ela pode vir como um sussurro no nosso coração, trazendo uma sensação de limitação para nós, trazendo a ideia de que eu não posso, de que eu não sou capaz. E aí vem lembranças da minha família, dos exemplos familiares e que quase sempre são limitadores. Isso faz a gente ter medo de não sermos capazes. Irmãos, nada do que Deus nos dá vem sem uma provisão. A Bíblia diz que não há provação além do que possamos suportar. Em todas as provações, Deus nos dá uma capacidade equivalente a elas. Quantos estão pegando isso que eu estou dizendo? Então, exorcize isso da sua vida, expulse isso da sua vida. Você é capaz em Deus de ir a qualquer lugar, de avançar. Você não é prisioneiro absolutamente de nada. Ei, de sentimentos, de experiências negativas. Tire isso da sua vida em nome de Jesus. Nós estamos falando de possibilidade de crescermos, de avançarmos como filhos de Deus, avançarmos em conquistas pessoais, avançarmos na missão, avançarmos em todas as áreas. Eu não estou aqui restringindo uma área da sua vida, mas para que eu avance, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso exorcizar todos os medos da minha vida, ou pelo menos não ser aprisionado a eles. Eu sei, entendo perfeitamente que às vezes o medo nos preserva de algumas situações. Não estou falando desse medo, eu estou falando do medo que aprisiona, do medo que vai estagnar você, com medo que vai minar teus sonhos, tirar tua energia. Você está entendendo que tipo de medo eu estou falando aqui? Medo de assumir minhas responsabilidades. Sabe, gente, quase sempre nós colocamos algumas situações que não funcionam bem na nossa vida, a gente coloca a culpa em alguém. Por quê? É mais fácil eu dizer que o motivo das minhas não realizações tem a ver com pessoas que me machucaram, tem a ver com as minhas histórias. Porque quando eu me levanto e digo assim, ok, eu não tenho absolutamente nenhum controle daquilo que as pessoas fazem comigo, mas eu tenho total controle daquilo que eu posso fazer das coisas que fizeram comigo. Compreenderam? Eu posso, como morada do Espírito Santo, ressignificar,
mudar a rota dessa história. E eu não entenda no sentido que você pode sozinho, não, ser a morada do Espírito Santo. As áreas que você não conseguir, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele é a tua capacidade. E talvez alguém diga assim: pastor, entendo isso, mas o que tem me faltado é uma força. Irmãos, o pastor Marcelo falou isso aqui, eu falei, caramba, que bom, né? Que bom que Deus está falando, né? Deus está criando um momento. Encontre forças para seus enfrentamentos em Deus. Olha o que o texto diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele, olha só, confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Poderosa, né, gente? O Senhor é a sua força. Ei, deixa eu dizer uma coisa: seus enfrentamentos não serão sozinhos. Deus é a sua força. Pastor, teoricamente já entendi tudo que vocês pregam aqui. Eu já organizei. Me falta força para colocar isso em prática. Ei, quando você não consegue, Deus entra no cenário da sua vida. Ele é a sua força. Olha só, gente, tem outro texto aqui, né? Olha que interessante. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha, Ele é tudo o que sempre... Você pega isso para você? Ele é a tua força. É tudo o que você precisa na vida. O bem mais precioso, pastor, não. Eu tenho muitas coisas que eu tenho colocado lá na minha listazinha de pedidos de oração. Queridos, quem tem Jesus tem tudo. Lembrei de um livro que há muitos anos eu li, né? Do Alejandro Bullion, não sei quem conhece, ele tem um livro que é exatamente assim, né? Quem tem Jesus tem tudo. Ele é a tua força de enfrentamentos da sua vida. Sabe, quem encontra em Deus força não paralisa, não é aprisionado pelos sentimentos, não é aprisionado pelo que está vendo. Por quê? Porque tem uma força agindo em você. Sabe, queridos, nós não podemos confiar na força do nosso braço. Pessoas que confiam na força do seu braço têm prazo de validade, vão até que sejam confrontados em uma área. Todos nós, em áreas diferentes, temos áreas de fraqueza, e quem confia na força do seu braço será limitado pela sua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz que eu e você precisamos recorrer à força de Deus. Você não está sozinho. Você vai entrar 2025 entendendo isso e profetizando isso. A minha força está em Deus. Não na minha intelectualidade, não nas minhas posses, não em tudo que você conquistou. Essas coisas são importantes, mas elas são consequências. Você não pode confiar a prosperidade da tua vida a essas coisas. A Bíblia diz isso. Quando Paulo fala ao seu pastor lá em Éfeso, ele diz o seguinte: diga aos ricos e poderosos desse século que não depositem a sua confiança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que todas as coisas pode nos dar. Você diz amém? Amém. Tua confiança e tua força está em Deus. A partir daí, e como consequência, habilidades, estratégias, aí Deus vai se mover a partir da sua vida. Observe a mudança de cenário. Você tem que ter olhos espirituais para discernir. Bom, gente, o tempo mudou. Ei, já viu aqueles dias que você sai cedo de casa e parece que vai dar um sol muito grande, e de repente, no meio do dia, fica tudo nublado, começa a fazer um frio. Nós fomos há um tempo atrás em Gramado, e gente, é impressionante como muda o clima, mas em minutos, gente, tá um solzinho legal, lá não faz um solzão, pelo menos na época que fomos, não há um sol muito quente, mas saía um solzinho e falou, caramba, daqui agora tá legal, tá bom para tirar foto, tá bom para andar na rua. De repente, mudou o tempo. No primeiro dia a gente se deu mal e teve que voltar para o hotel para pegar os agasalhos. No segundo dia, o que eu fiz?
já saí preparado, meu irmão. Amarrei o casaco na cintura, coloquei o casaco no ombro. Para quê, gente? Para não ser pego de surpresa. Ei, você quer avançar em 2025? Olhe para o cenário. Mudou o cenário? Mude estratégias. Ei, mudou o clima, mudou a intensidade das lutas, mude de forma equivalente a intensidade de quebrantamento, de busca. Você entende? Buscar, mas peraí, eu já fui achado por Deus. Entenda a busca como estar sensível para ouvirmos a voz de Deus. Nós buscamos, não é porque Deus está se escondendo, não é porque Deus está fugindo de você. Você busca para estar sensível ao movimento de Deus. Há uma tendência nossa a nos envolvermos com as coisas deste mundo. E é claro que é muito natural nos envolvermos. Mas quando nos envolvermos, fecharmos os olhos para as questões espirituais. É por isso que nós precisamos estar conectado com as coisas do Pai, para não abrir portas que Deus não quer que você abra, para não se cansar, sabe, de uma forma que vai trazer exaustão a você. Cuidado com isso. Olhe para o cenário da sua vida. Você fez planos para 2025. Você já olhou para o cenário? Quais serão as mudanças que você vai precisar fazer? Quais os realinhamentos que você vai precisar fazer? Quais as novas estratégias? Pessoas que não olham para isso. Pessoas que não se atentam à mudança e então, quando são pegas de surpresa, elas não sabem o que fazer e aí então retrocedem diante de um avanço que poderia ser uma grande prosperidade na sua vida. Quantos estão pegando isso, gente? Se antecipe naquilo que você já discerne. Discernimento é uma palavra que Deus está sempre falando comigo. Esse ano, Deus sempre me lembrou desta palavra: discernir, compreender, visualizar, perceber o movimento de Deus, perceber qual a vontade de Deus para a minha vida. Se você já discerniu, se há uma palavra no teu coração, sabe aquele domingo que você saiu daqui dizendo assim: ok, entendi o que Deus falou, Deus aqueceu o meu coração, eu fui à palavra e encontrei consonância com a palavra, está afinadinho com a palavra, então Deus confirmou. Aí de repente a vida continua, com os desafios, com os embates, aí você então desiste disso. Você já discerniu, gente? Então trabalhe nisso, se antecipe a isso. Eu sei, porque eu olhei lá o clima, ok, vai mudar, então eu vou me antecipar. Eu quero uma conquista diferente em 2025. Eu sei o que é preciso se fazer. Então, se você não fizer, a probabilidade de você não conquistar é muito grande. Então, discerniu, tem clareza, sabe qual é a vontade de Deus, o que é que pulsa em você, o que é que está no teu coração, o que é que está alinhado como vontade soberana de Deus, ou vontade que Deus permitiu a você, porque o teu coração está no lugar certinho, porque a gente pode também, né? A gente pode ter vontades que não necessariamente são vontades absolutas de Deus. Não está lá descrito no texto, mas você desejou no seu coração. E aquele desejo não tirou Deus do lugar que lhe é devido. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não tem problema você ter sonhos. Não tem problema você querer alcançar, prosperar, desde que Deus continue no lugar que Ele sempre quis estar, no centro da tua vida, entronizado em você. Amém, gente? Então, ok, está ajustado no meu coração, eu sei o que quero, eu sei aonde vou chegar, eu sei a vontade de Deus para a minha vida, meu coração desejou isso, mas eu vasculhei se havia alguma coisa que desviava-me da vontade, do centro da vontade de Deus. Não compreendi, ok, que a minha vida continuará glorificando ao Senhor. Compreendido isso, eu vou me antecipar. Amém, gente? Dá um glória bem alto. Só para você não dormir. Nossa, olha que isso é chave. Você já ouviu aqui esse ano, acho que dezenas de vezes essa verdade. Nossa consciência de quem Deus é.
quem somos nele nos levará a vivermos o sobrenatural. Isso aqui, gente, é uma chave poderosa. Há algumas perguntas que eu quero fazer você refletir comigo. O quanto você sabe de você mesmo? Quase sempre é uma resposta mais longa. Você sabe dos seus fracassos, você sabe das suas dores, você sabe das suas limitações. Talvez você seja detalhista a ponto de contar suas histórias não resolvidas, de tropeço na vida, com detalhes. Quase sempre sabemos das nossas histórias muito mais coisas do que aquilo que sabemos a respeito de Deus. E é a segunda pergunta. O quanto você sabe de Deus? Quais os textos bíblicos que eles te movimentam? Quais os textos bíblicos que conseguem tirar você de uma prisão? Quais as passagens bíblicas ou com a sua própria vida? O que é que Deus já fez na sua vida que dá a você um impulso para não parar? Então veja, a primeira pergunta é: o quanto você sabe de você? E a possível resposta é que quase sempre sabemos mais. A nossa resposta é mais longa. Por quê? Aquilo que não deu certo a gente consegue detalhar. Mas a minha segunda provocação é: o que é que eu sei de Deus? Porque aquilo que eu sei de Deus vai me reposicionar. Então a terceira pergunta é: o quanto você sabe de quem você se tornou em Deus? Você sabe das suas histórias, você conhece Deus, você reconhece o sacrifício redentivo de Jesus, justificador de Jesus, da força do Espírito Santo que habita em você. Sabendo disso, agora eu tenho que assumir a minha identidade, quem eu me tornei apesar das minhas histórias mal resolvidas ou não resolvidas, dos tropeços e fracassos da minha história. Isso é determinante para você começar 2025 diferente. Você quer conquistas novas? Quem quer avançar aí, irmãos? Ou você está igual aquele parceiro lá, aqui, transeunte lá da caminhada hoje de manhã lá. Ou, tá bom, se melhorar, piora. Quem está assim? Não, abaixa a mão aí se você... Não, Deus tem coisas novas para você. Agora, o novo de Deus vai passar necessariamente por essa compreensão. Se o que você sabe de você, o que você sente a respeito de você mesmo, sabe, seus fracassos e tropeços forem maior do que a tua consciência de quem Deus é, e mais ainda, de quem você se tornou em Deus. Porque eu posso conhecer os feitos de Deus apenas numa memória histórica. Sabe, ele relatou, aconteceu na vida dos patriarcas, aconteceu na vida dos sacerdotes, reis, discípulos, apóstolos de Jesus, pessoas que não eram tão conhecidas. Eu conheço testemunhos de pessoas que viveram milagres poderosos de Deus, mas eu não vivenciei isso. E, gente, vai chegar momentos na nossa vida que o que vai valer para desatar a nossa história não é o que o outro viveu, mas é o que eu estou experimentando em Deus. Então é de suma importância que você hoje pense: será que eu tenho consciência plena de quem eu me tornei em Deus por causa dele? Não por causa das minhas qualificações, não por causa dos meus méritos. Você entende isso, irmãos? Não é por causa das suas qualidades, é por causa de Jesus em você, e como consequência do encontro de uma vida que estava distante de Deus, encontrando Jesus, sendo encontrado por Ele, tendo sido feito morada do Espírito Santo, você se torna uma pessoa diferente, por causa dEle, absolutamente por causa dEle. Quantos estão entendendo o que a gente está falando, irmãos? Na maioria das vezes sabemos muito de nós, pouco de Deus e pouquíssimo de quem nos tornamos nele. Essa é uma frase, irmãos,
importante. E quando eu estava pensando nessa frase, você pode até replicar essa frase, não esquece de reconhecer o autor, tá? O autor é o Espírito Santo. Porque isso é tão significante para a gente, irmãos. Olha só, na maioria das vezes sabemos muito de nós, pouco de Deus e pouquíssimo daquilo que nos tornamos a partir da nossa experiência com Cristo. Eu quero muito, irmãos, profetizar sobre a sua vida, que você saia daqui esse domingo e comece uma nova jornada no próximo ano. E de fato, a gente pode mudar só a data, gente. Mas se você sair daqui com uma palavra determinado mesmo, dizendo assim, não, Deus, não vai ser apenas uma mudança de data, não. Vai ser uma mudança de postura. Vai ser uma mudança de consciência. Eu vou pegar essas informações que já foram ministradas, elas estão armazenadas em mim. Sabe quando a Bíblia diz, Espírito Santo, traz à memória aquilo que já foi depositado. Você vai fazer essa oração corajosa na sua vida, dizendo, Espírito Santo, traz à memória aquilo que já foi depositado nos meus anos, nos meus dias de fé cristã. Então você vai sacar essas verdades da sua vida e vai se posicionar mediante aquilo que Deus falou ao seu respeito. Seu conhecimento, suas experiências em Deus te trouxeram até aqui, amém? Pastor, eu tenho pouco conhecimento, eu ainda não tenho muita experiência, eu comecei minha jornada há pouco tempo, e quer saber de uma coisa, pastor? Eu nem sei se comecei mesmo. Eu estou vindo aqui porque eu estou gostando, mas eu não sei, eu acho que alguma coisa precisa acontecer ainda. Talvez esse seja o seu caso. Mas veja só, gente. Você chegou até aqui. Mas você não quer parar. Você quer avançar. Se você deseja avançar, precisará de novos conhecimentos e de novas experiências. Não tem como pessoas que querem resultados diferentes continuarem fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma maneira de pensar. Deus quer nos levar ao centro da vontade dEle. E a vontade de Deus, ela é boa. Você crê mesmo nisso? Você crê que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Que não há mancha, não há ruga, não há desvios. Deus é perfeito. Gente, não há linhas tortas. Deus ajeita as linhas. Nós é que entortamos. Nós é que não compreendemos. Nós é que embaralhamos, nós é que ofuscamos. Ei, somos convocados a mergulhar em 2025 diferente. Talvez você já tenha avançado. Eu, quando olho para 2024, eu percebo que alguns avanços importantes foram feitos na minha vida. Creio mesmo. Comecei o ano lançando o livro. Uau, legal, né? Aí terminei o ano pensando em outro livro, diga aleluia. Mas irmãos, não paro aí. Deus me trouxe até aqui. Talvez você já tenha conquistado alguma coisa importante, mas o que Deus tem é maior do que a sua capacidade de compreender. Quanto mais próximo de Deus estou, mais compreensão daquilo que Ele tem, eu tenho. Ele tem coisas lindas para mim. Agora, o convite dele é para fazer ajustes. E os ajustes não são penosos. Os ajustes, amados, é tratamento de Deus para nós, entenda isso. Se você deseja avançar, novos conhecimentos. E eu não estou me referindo a conhecimento de textos bíblicos apenas. Eu estou me referindo a conhecimento de Deus na sua vida. Passa pelo conhecimento bíblico, também passa, mas não pode ser um conhecimento apenas teórico. Eu gravei esse texto, não, aquele texto entrou no meu coração, transformou minha maneira de pensar, influenciou meus sentimentos e agora me ajuda a ter novas atitudes. É isso aí que Deus espera do seu povo. Quem pode dizer amém a isso, irmãos? Não se engane, você não sabe tudo. Bom, essa pode ser algo que não tem nenhuma expressividade. Eu sei que não sei tudo.
Eu sei que tem coisas que eu preciso ainda aprender. Mas cuidado, gente, cuidado, porque algumas experiências do passado, elas podem impedir você de novas experiências. Eu acho que coloquei aqui. Cuidado para que aquilo que você sabe não atrapalhe novos conhecimentos de chegarem. Cuidado para que antigas experiências não impeçam novas. Cada pessoa que está aqui tem uma história. Cada um de nós carrega uma história de conhecimento, uma experiência em Deus, uma orientação que Deus te deu. Agora perceba o seguinte: princípios estão estabelecidos para sempre. Agora, os ciclos mudam, então as orientações também mudam. Princípios não são quebrados, mas as estratégias, como fazer, que portas abrir, que novas conexões preciso fazer, essas mudam. Não queira viver ciclos novos baseados em experiências antigas. Não queira viver conhecimento em Deus novo, vivendo a partir de conhecimentos antigos. Deus quer te dar novos conhecimentos. Você quer resultados diferentes? Quem quer resultados diferentes aqui, gente? Quem quer resultados diferentes? Se deixe mover por sentimentos diferentes. Tenha pensamentos diferentes. Se deixe mover por sentimentos diferentes. Tenha atitudes diferentes. Escute só. Tenha pensamentos diferentes. Renove a sua mente agora, nesses últimos dias desse ano. Você não sabe tudo, inclusive daquilo que você acha que sabia. Deixa Deus te instruir. Ah, pastor, eu já conheço muitos textos bíblicos. Eu já tive muitas experiências em Deus. Elas funcionaram. E elas podem ser até base para aquilo que você vai viver. Mas elas não podem substituir as novas experiências. O que você recebeu foi importante. Mas ela não pode ser o todo de alguém que está vivo. E você está vivo. Mude a tua maneira de pensar. Ei, deixe Deus realinhar você. Permita-se ao confronto. Eu sei que para algumas pessoas é tão inquietante o confronto. Tira você do lugar de controle. Mas permita a Deus confrontar teus pensamentos. Ei, leia a palavra na perspectiva de que Deus pode te dar algo novo. Você entendeu que deveria ser feito assim até agora. Só que o ciclo mudou. O tempo mudou, gente. E talvez Deus queira que você veja por outro aspecto. Ah, irmãos, eu tenho umas coisas que eu acho que às vezes é assim estranha, né? Todos nós temos algumas coisas estranhas. Está comigo aí? Eu às vezes quando eu estou num lugar assim muito populoso, eu estou num lugar mais alto, eu vejo tantas pessoas andando para lá e para cá, numa correria absurda, pessoas pegando condução, soltando da condução, pessoas entrando nas lojas, saindo das lojas, pessoas agora nesse período de festas, carregando suas compras para lá e para cá, pessoas comendo no meio da rua, pessoas correndo, gente, é uma loucura. Aí, eu quero que as pessoas vivam a partir da minha experiência. Ei, gente, cada pessoa tem uma experiência. Cada pessoa carrega uma história. E eu estou falando aqui para alguns de vocês que enquanto estão me ouvindo, estão desdobrando o que eu estou falando. Estão indo para outras direções. Por quê? Porque o Espírito Santo está levando você. E mais do que isso, porque você carrega uma história diferente da minha história. Você entende que talvez para que a tua vida mude de maneira significativa agora em 2025, você precise reorganizar o teu pensamento, a tua maneira de pensar. E talvez a vida torne-se multifacetada para você.
ela se torne uma vida de muitas facetas. Não precisa ser igual a ninguém. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos precisam ter o mesmo Redentor. Todos precisam ter a mesma confiança. Você pode não gostar do time da minha preferência, você pode ter outro e tudo bem. Você pode gostar de cores diferentes, você pode gostar de esportes diferentes, mas nós temos um vínculo, que é o vínculo de Jesus. Você entende o quanto Deus está provocando mudanças? Talvez mudanças de pensamento. Por que você está preso aí? É assim que eu penso. Ninguém me muda. Ninguém me tira dessa convicção. Todo mundo que está ao meu redor está dizendo coisas, mas eu penso assim. Talvez seja o momento de você dar uma virada na sua vida. Talvez seja um tempo de você virar isso para 2025. E gente, veja, meus pensamentos mudam. Meus sentimentos são tocados, eu me movo por sentimentos novos. E minhas atitudes são diferentes. Quer resultado diferente? Faça diferente. Lembrou de uma musiquinha, né? Você quer 2025 diferente? Pense diferente. Permita-se dominar por sentimentos diferentes. E haja diferente. Você pode ficar de pé aí em nome de Jesus. Nós vamos cantar, gente. Mas eu não quero deixar de dar a você a oportunidade de, quem sabe, você que está aqui e você já está ouvindo a palavra já há alguns dias e você quer viver um tempo novo agora em 2025. Talvez seja esse tempo oportuno. Você que veio visitar e que ainda... Isso, gente, já estou terminando, prometo a vocês que em 5 minutinhos termino. Vamos terminar meio-dia, faltam 3 minutos. Aí a música vai rolar aqui. Talvez você tome uma atitude agora de dizer: Jesus, eu agora quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou decidir, porque eu tenho entendido, Senhor, o valor da cruz. Eu tenho entendido o valor daquilo que o Senhor fez pela minha vida. Se é o teu caso, fecha os olhos, queridos. Se há alguém aqui essa manhã que quer receber Cristo, só faz um sinal. Eu só quero visualizar se Deus falou o teu coração. Eu só quero que você faça um sinal para a gente reconhecer. E se você talvez tenha se afastado por algum motivo, se você desejar, nos procure. Mas mesmo, não deixe passar não. Se Deus falou o teu coração, não deixe passar. Talvez seja uma oportunidade de você entrar 2025 diferente, pensando diferente, sentindo diferente e agindo diferente. Você recebe isso aí, fecha os seus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Oh Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem
outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a nossa fonte inesgotável, Senhor. Nossa alma encontra em Ti, Paizinho, o que é necessário para viver. Nossa alma encontra em Ti, Pai, a força que parece esvair-se em tempos de dificuldade. Ah, Deus, queremos encontrar no Senhor a força necessária, assim como encontrou Samar para colocar-se no meio do campo de lentilhas e defender contra a tudo aquilo que diziam. Ele defendeu e o Senhor honrou. O Senhor deu vitória a Samar, e o Senhor vai dar vitória aos posicionados. O Senhor tem liberado uma unção nova para filhos e filhas posicionadas. Há uma unção sendo liberada nesse lugar. Há um renovo do Espírito. Há uma abertura de olhos espirituais. Há um pensamento renovado do céu chegando ao coração de filhos e filhas essa manhã. Sentimentos destruidores serão substituídos por sentimentos do céu agora. Pessoas serão dominadas por uma força inimaginável. Nós declaramos, Senhor, um povo ousado agora, Senhor. Um povo determinado. Um povo que não se encurva. Um povo que não se esconde. Um povo intrépido, corajoso. Ah, Paizinho, libera agora pessoas, ó Deus, aprisionadas em sentimentos. Libera agora pessoas sem forças para encontrar no Senhor, Deus, motivação para começar um ano, Senhor. Um ano que te dê toda a honra e toda a glória. Um ano que as conquistas te glorifiquem. Um ano em que a missão evangelizadora se espalhe nos quatro cantos da terra. Um ano em que vidas sejam discipuladas e dadas. Um ano em que pessoas se assemelhem ao Cristo. Oh Pai, nós declaramos isso. Coloque a mão no teu coração agora. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus lhe dê possessão. Aonde você colocar as suas mãos, Deus lhe dê a habilidade para possuir. Que
que teus ouvidos sejam desobstruídos, seus olhos ampliados, e sua boca seja uma boca profética, e sua mente seja uma mente renovada, para a honra daquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o Senhor da sua vida. Aleluia! Oh! Aleluia! Deus abençoe, queridos. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.